John Lennon, o eterno Beatle, foi um dos músicos mais influentes e icônicos do século XX. Porém, no dia 8 de dezembro de 1980, o fim trágico em sua história marcou muito mais do que o mundo da música. E esse é um dos mistérios do rock. Nascido no dia 9 de outubro de 1940 em Liverpool, na Inglaterra, Lennon se destacou não apenas por seu talento musical, mas também por sua personalidade carismática e suas visões artísticas e sociais. Após a separação dos Beatles em 1970, Lennon lançou uma bem-sucedida carreira solo. Seu álbum Imagine, um dos mais aclamados da história, com a faixa título se tornando um hino pela paz. Lennon era um fervoroso ativista pelos direitos humanos. Ele e sua esposa Yoko Ono se tornaram conhecidos por suas campanhas pacifistas, onde realizavam protestos a favor da paz durante a Guerra do Vietnã. Além disso, Lennon era conhecido por sua sinceridade, pelo humor ácido e sua abordagem muitas vezes provocativa em relação à vida e à arte. Ele constantemente desafiava as convenções e defendia a liberdade de expressão. Porém, o que ninguém imaginava é que aquele dia 8 de dezembro de 1980 o silenciaria para sempre. Na manhã do dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon e Yoko Ono estavam em seu apartamento, no mal-assombrado edifício Dakota, em Nova York. Lennon, na época, estava animado com o sucesso do seu álbum Double Fantasy, lançado algumas semanas antes. Ele estava focado em seu trabalho musical, discutindo planos com Yoko para promover o álbum. E como parte da promoção do álbum, durante a tarde, Lennon e Yoko participaram de uma sessão de fotos e entrevistas para a revista Rolling Stone. Essa sessão se tornou marcante, especialmente pela famosa imagem de Lennon nu abraçado a Yoko, que simbolizava a sua união e seu ativismo pela paz. Após a sessão de fotos e da entrevista, o casal resolveu ir para o estúdio. Quando John e Yoko desceram de seu apartamento, alguns fãs já esperavam na frente do edifício. Lennon era ciente de seu status como ícone cultural, e apesar das pressões da fama, parecia estar em um momento positivo de sua vida. Naquele dia, alguns fãs conseguiram interagir e até mesmo pegar autógrafos. Entre eles, um jovem de casaco escuro e cachecol, que segurava uma cópia do novo disco de John. Após os autógrafos, John e Yoko seguiram para o carro, indo ao estúdio, deixando os fãs na frente do edifício. Boa parte dos fãs que receberam seus autógrafos foram embora, felizes pelo encontro com seu ídolo. Mas aquele jovem de casaco escuro e cachecol continuava lá. O jovem em questão era Mark David Chapman, nascido no dia 10 de maio de 1955, em Fort Worth, Texas. Mark era descrito como uma pessoa introvertida, com dificuldades em se relacionar socialmente. Porém, ele se apegava à música, especialmente às músicas dos Beatles. E o que começou como uma grande admiração por John Lennon se tornou uma obsessão. Ele via Lennon como um hipócrita que pregava a paz e o amor, mas levava uma vida luxuosa. E após ler e se inspirar no livro O Apanhador no Campo de Centeio, começou a acreditar que precisava cometer um ato significativo para se destacar e ser lembrado. Seu alvo passou a ser aquele ao qual a admiração havia se tornado uma grande obsessão. Mark Chapman viajou para Nova York com a intenção de tirar a vida de John Lennon. Ele passou dias observando o edifício Dakota e observando os passos de Lennon, sem que ele ou a família percebessem. No final da tarde daquele dia 8 de dezembro de 1980, após um dia inspirador e produtivo para John e Yoko, o casal retornou ao edifício Dakota, onde encontraram novamente o jovem de casaco escuro e cachecol. O que eles não esperavam é que aquele reencontro mudaria suas vidas e o mundo para sempre. Por volta das 22h50, enquanto Lennon e Yoko retornavam ao edifício, Chapman se aproximou do casal. E enquanto se aproximou de Lennon, disparou 5 tiros com um revólver calibre 38, atingindo o músico nas costas e no pescoço. Rapidamente, Lennon foi levado ao hospital mais próximo, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi declarado sem vida às 23h15. Segundo sua autópsia, a causa do falecimento foi um choque e uma hemorragia maciça. Mark Chapman foi preso no local do crime e, durante seu julgamento, se declarou culpado de homicídio em segundo grau. Ele foi condenado à prisão perpétua. Porém, só 3 anos após o ocorrido, Chapman concordou em falar com a imprensa. Na época, ele concedeu entrevista ao repórter Jim Gaines, que o visitou na cadeia em 1983. As revelações feitas por Chapman, que foi diagnosticado por 5 psiquiatras com esquizofrenia paranoide durante seu julgamento, possuíam um ar sombrio. Ele contou que ainda na infância era um grande fã de Beatles e de Lennon em particular, e que ele inclusive alucinou que havia se tornado o cantor. Um tempo depois, disse que acabou se desiludindo com a banda quando ouviu falar sobre a famosa declaração de Lennon, onde ele comentou que os Beatles eram mais populares que Jesus. Chapman, que na época era um cristão fervoroso, depois disso destruiu todos seus álbuns dos Beatles, e passado alguns anos, afirmou ter começado a orar para Satanás que lhe desse forças para tirar a vida de John Lennon. Desde então, ele tem
tem feito várias solicitações de liberdade condicional que foram negadas rapidamente. Já a repercussão da mídia após o falecimento de John Lennon foi imensa e imediata, refletindo o choque e a tristeza que o evento causou em todo o mundo. Mídias ao redor do mundo começaram a fazer homenagens a Lennon, destacando sua carreira, sua influência na música e seu ativismo pela paz. Documentários e especiais sobre sua vida foram rapidamente produzidos e exibidos. A cobertura foi intensa, com repórteres e comentaristas discutindo detalhes do crime e suas implicações. Fãs se reuniam em locais marcantes, como em frente ao edifício Dakota, e vigílias foram organizadas em várias cidades, com pessoas deixando flores e acendendo velas, compartilhando suas lembranças de John Lennon. Para seus ex-companheiros de banda, o falecimento foi um baque, e muitos artistas e celebridades expressaram seu pesar e tributo a Lennon em entrevistas e shows. A mídia na época começou a abordar questões mais amplas sobre a violência em relação às figuras públicas, o fanatismo e a cultura da fama. O que aconteceu com John Lennon levou a debates sobre segurança. A repercussão na mídia continuou por dias, semanas, anos e continua acontecendo até os dias de hoje. As consequências do falecimento de John Lennon foram vastas e complexas, influenciando não apenas a música, mas também o discurso cultural e social em torno da fama e da violência e da paz. John Lennon permanece até os dias de hoje como um grande ícone e nos faz refletir qual a linha entre a admiração e a obsessão. Obrigada por assistir a mais esse mistério. Para receber mais conteúdo sobre John Lennon e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo.